Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre a etiquetinha que vem atrás do painel solar. Nós vamos entender um pouquinho mais dos dados elétricos que os painéis solares nos trazem. Será que a gente entende essa nomenclatura, essas unidades de medida? Com base no que essa etiqueta é feita e fornecida para ser colada nos painéis solares? Quer entender um pouquinho mais sobre isso, sobre essa nomenclatura? Fica comigo até o final desse vídeo. Aproveita e já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações de novos conteúdos. Vamos lá? Bem, pessoal, todo e qualquer painel solar que você compre no mercado, vem na parte de trás dele uma etiqueta com os dados elétricos. E essa etiqueta, ela é universal, ela vai servir para qualquer tipo de painel, independente do fabricante e independente da potência, tá? E a primeira coisa que a gente precisa entender é sobre quais condições que esses dados são extraídos dos painéis. Então, a gente tem uma condição chamada STC, Standard Test Conditions, que são condições padrão medidos em laboratório, né, que levam em consideração temperatura, intensidade de radiação e massa de ar. Então, universalmente, para qualquer painel solar que for testado, que for ao mercado, precisa ter essa etiqueta, e para universalizar, eles utilizam essa nomenclatura STC para se basear. Como eu já falei em vídeos anteriores, essa etiqueta não é a realidade que acontece em campo. Por quê? Essas condições STC são condições de teste de laboratório, onde você tem lá 1000 watts por metro quadrado de radiação, 25 graus Celsius de temperatura de célula e espectro de massa de ar de 1,5. E nós sabemos muito bem que quando a gente expõe um painel solar nas condições de campo, essas condições nem sempre acontecem, né? Mas essa condição, só para que você entenda, ela é uma condição muito próxima do que a gente chama do pico, que é o sol do meio-dia, onde a gente tem os 1000 watts por metro quadrado, mas não tem essa temperatura de célula de 25 graus. Tá? Então, isso aqui, ele te dá um balizamento de geração da placa solar, tá? Então, vamos começar a observar a etiqueta, já explicada essas primeiras condições aqui. Vamos começar a entender as outras unidades e as outras nomenclaturas. Eu estou usando como exemplo aqui o painel solar da Comais de 20 watts. E nós vamos fixar aqui na tela a etiqueta dele e vamos falar sobre todos os dados que constam aí na etiquetinha. Então, vamos começar pelo modelo, né? Então, o modelo desse painel é o KM20. E aí, a segunda informação que nós temos, que é o P máximo, é a potência nominal máxima de 20 watts. Antes da gente falar disso, vamos falar, quando a gente usa a questão de painel solar, a gente usa muito a questão de watt-pico, né? O que é esse pico? Watt-pico. Estou comprando um painel de 20 watts pico. Ele vai ter esses 20 watts máximos no pico. E o que é o pico? Esses 1000 watts por metro quadrado, que é uma irradiação equivalente ao sol do meio-dia. Tá? Então, quando a gente fala que um painel é de 20 watts, ele não é 20 watts constante. Ele vai gerar de máxima potência, que é esse P max, máxima potência ou potência nominal, 20 watts, mas só na irradiação equivalente ao sol do meio-dia, tá bom? Então, potência máxima é o primeiro dado, 20 watts. O IMP, que é esse Maximum Power Current, é a corrente de máxima potência do painel. Então, é essa mesma corrente nominal que pode ser gerada numa irradiação equivalente ao sol do meio-dia. Então, a máxima corrente gerada, 1,14 amperes. O próximo dado que a gente vê é o VMP,
Maximum Power Voltage, né? Então, a gente chama isso de tensão nominal. Então, é a tensão máxima que você vai ter quando o painel estiver trabalhando na condição de pico, naqueles 1000 watts por metro quadrado, em torno de 17,56 volts, é o que a gente chama de nominal. O próximo dado que temos na etiqueta é o ISC, que é o Short Circuit Current, né? Que é a corrente de curto-circuito. Corrente de curto-circuito, ela é medida quando a gente coloca o painel em curto, ou seja, quando a gente faz a medição dele em aberto e fecha um curto nele. Então, ela vai ser a maior corrente que este painel vai gerar quando eu colocar ele em curto. A gente usa muito isso para testar o painel, já mostrei isso em outros vídeos para vocês. No caso desse painel, 1,23 amperes. Lembre, pessoal, a corrente de curto-circuito ela é sempre maior do que a corrente de máxima potência. E é nela que também, geralmente, eu gosto de me basear para dimensionar o controlador de carga no sistema off-grid, tá bom? Então, ela é sempre a maior corrente que o módulo pode te fornecer quando você joga a tensão para zero. Então, quando eu jogo a minha tensão para zero, ou seja, quando eu fecho um curto, vai ser a maior corrente que esse painel vai me fornecer. Bom, próxima informação, VOC, Open Circuit Voltage, ou seja, tensão em aberto do painel solar, né? Então, é quando eu pego lá o meu painelzinho solar e vou medir ele fora do sistema. Faço lá minha medição, é a maior tensão que o meu painel vai fornecer quando eu tiver uma corrente zero, tá? Nesse caso, 21,56 volts. Próxima informação, Power Tolerance. O que é essa tolerância do painel? Nesse caso, ele é um painel de mais ou menos 5%. Ou seja, esse painel de 20 watts, ele pode ser ou 21 watts ou 19, ou mesmo 20, ou seja, ele é uma tolerância positiva ou negativa, tá? Aplicação, sistemas de corrente contínua 12 volts, e aí segue as informações de peso, dimensão e de a quantidade máxima que eu posso ter de painéis interligados em série até atingir 750 volts. Então, é a quantidade de módulos que eu posso ligar em série para atingir 750 volts, tá? É a tensão máxima do sistema, ou seja, é a tensão máxima da minha string, quando eu ligo os meus módulos em série, tá? Então, entendendo esses dados, eu consigo ter uma base de geração desse painel. Ai, Alessandra, mas esses dados de potência nominal, corrente nominal e tensão nominal, eles são constantes? Não, pessoal. Esses dados em campo, eles vão variar de acordo com a temperatura e a radiação solar. Então, se nós formos fazer uma medição em campo de potência nominal, de corrente nominal, ou mesmo de corrente de curto ou da tensão em aberto do painel, essa tensão ela vai variar em função da hora do dia, de como está a temperatura e principalmente como está a irradiação. Então, esses dados que constam aqui na etiqueta do painel solar, eles te balizam, eles te dão um parâmetro de como seguir, tá? De como se orientar em relação ao painel solar que você adquiriu. Mas isso não vai ser uma medição precisa quando você estiver em campo, tá bom? E aí entram depois o datasheet do painel, que você tem outras condições que ele te fornece, como o NOCT, que eu não vou entrar nesse assunto nesse vídeo, mas a gente pode discutir em outros, mas que eu já falei em outros vídeos anteriores. Se vocês quiserem que eu comente um pouquinho aqui, deixa aqui nos comentários que a gente faz um vídeo falando sobre isso. Mas de maneira geral, de forma comercial, para que você se oriente
do que você está comprando, essa é a etiqueta base, tá? Então, todos os painéis solares, de todos os fornecedores, independente da potência do painel solar, vai fornecer essa etiqueta de dados elétricos baseados nesse STC. E quando a gente compra um painel solar de 20 watts, nós estamos comprando um painel de 20 watts pico, tá bom? Então, sempre essa nomenclatura picos vai servir para... vocês vão ouvir muito essa nomenclatura quando vocês estiverem tratando de painel solar, né? 340 watts pico. Por quê? Porque esses 340 watts só são gerados nos 1000 watts por metro quadrado, que é equivalente ao sol do meio-dia. Espero ter dado uma luz aí para vocês, ter ajudado vocês a interpretarem aí essas nomenclaturas e essas unidades, e espero vocês num próximo vídeo. Um grande beijo!